seja bem-vindo à aula de hoje. Eu sou a professora Alexandra Manger e nessa aula falarei sobre a habilidade chamada writing, ou seja, escrever. Treinar a escrita em língua inglesa é apenas mais uma etapa no processo de aquisição do idioma. Por isso, te ensinarei algumas estratégias a fim de melhorar a escrita, que você aplicará nos exercícios no final da aula. Olá, aluno Unifaciar! Seja bem-vindo à aula Writing English. Um professor de língua estrangeira auxilia o aluno no desenvolvimento das 4 habilidades: listening, speaking, reading e writing. O estudante que inicia os seus estudos em língua inglesa deve ter em mente que isso significa aprender o idioma em todos os seus níveis. Nesta aula, você estudará a habilidade chamada writing. Essa diz respeito à escrita em língua inglesa. Você, como tantas outras pessoas, deve achar que escrever é um desafio, mesmo em língua portuguesa. No entanto, apesar de parecer intimidador, ser desafiado a escrever um texto em outro idioma, na verdade, é motivador e serve para testar os seus conhecimentos acerca da língua. Você, como um acadêmico que pretende dar continuidade aos estudos em nível superior, deve investir um tempo treinando a escrita e a leitura em língua inglesa. Esta aula é voltada a ensinar técnicas para você escrever da melhor forma possível. Por isso, te convido a vir comigo aprender algumas dicas que te ajudarão a desenvolver essa habilidade. Bons estudos! Ao escrever, pressupõe-se que há uma interação com o outro, pois, como ato comunicativo, busca transmitir uma mensagem para alguém. Conforme a teoria da comunicação, que já estudamos anteriormente, o emissor é o escritor, enquanto o receptor é o leitor. Entretanto, comunicar a mensagem, isto é, a intenção do autor, com aquele texto, nem sempre é tão simples, pois é necessário adequar ao código e ao sistema linguístico. Segundo Marx, escrever bem é expressar-se com eficácia, fazendo com que o leitor não apenas entenda a intenção do autor, mas que esse entendimento tenha um efeito em consequência dessa compreensão. Então aqui, nessa parte, eu tentei definir escrita para vocês, tá? Vamos agora entender o que escrever é um processo e como é que se dá esse processo. Escrever pode ser difícil, mas a prática tornará o processo aprender a escrever mais fácil até que você sinta confiança. Contudo, se você ainda não está nesse nível, a minha primeira dica para que você se torne um bom escritor em língua inglesa é que tenha um vocabulário diversificado. E como que você pode fazer isso? Talvez você esteja se perguntando como faço para criar ou melhorar o meu vocabulário em língua inglesa? Primeiro, crie listas com novas palavras ou expressões. Essa lista você irá retirar das suas leituras de textos de jornal, revista, e-mail, letra de música, filmes, enfim, dos diversos conteúdos que existem em língua inglesa. Segundo, procure incorporar as palavras e expressões novas nas suas próximas escritas. Terceiro, desfrute do acesso à internet e escreva em blogs ou deixe a sua opinião registrada acerca dos diversos assuntos. Por quê? Porque dessa forma você estará exercitando aquelas palavras que você aprendeu, aquele vocabulário novo que você aprendeu. Bem, mas como nem só de vocabulário vive uma escrita, então, para escrever bem é necessário alguns elementos que eu vou apresentar a seguir. Como desenvolver a escrita? Eu trouxe nessa figura algumas dicas de como você pode desenvolver a sua escrita na língua inglesa. O primeiro é recorrer aos conhecimentos de mundo, ou o que nós chamamos também de conhecimentos extralinguísticos, relembrar os conhecimentos sociolinguísticos, que nada mais é que lembrar dos seus conhecimentos a respeito da gramática da língua inglesa, conhecer o código linguístico e conhecer as estratégias de produção escrita. Então vamos agora aprender sobre cada um desses elementos que eu citei agora.
Recorrer ao conhecimento de mundo ou conhecimento extralinguístico. São aqueles conhecimentos que estão relacionados ao tema que você vai ter que escrever, no caso, um professor vai sugerir ou você vai fazer uma prova e tem a sugestão de um tema, então você vai utilizar teu conhecimento de mundo, de tudo que você já viveu, coisa que você se recorda, para escrever o seu texto. Então, muitas vezes o tema abordado tem a ver com aquilo que você já sabe, já conhece. Bem como esse conhecimento de mundo também pode está relacionado também a assuntos de modo geral. Em outras palavras, esse conhecimento nada mais é que a bagagem que você tem, ou seja, tudo que você sabe, que você leu, que você aprendeu, que você vivenciou, enfim, tudo que você experimentou. E vamos agora ao próximo elemento. Então agora eu vou falar sobre o próximo elemento, que é relembrar os conhecimentos sociolinguísticos para você escrever em língua inglesa. Então, em relação a esses conhecimentos sociolinguísticos, você irá acessar antes de escrever, porque é a partir dele que você definirá o motivo pelo qual você está escrevendo. O público para quem você está direcionando esse texto, o tipo de texto, ou seja, o gênero que você vai utilizar, o registro, ou seja, o registro nada mais é que a linguagem, se você vai usar uma linguagem formal ou informal, de que maneira o conteúdo vai ser organizado, ou seja, a sequência das ideias, a coerência, a coesão. Então, são conhecimentos mais gramaticais e da escrita propriamente dita, tá? Então, você vai acessar esses conhecimentos para você iniciar a tua escrita. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre gênero, registro e organização do conteúdo, que são aspectos bem importantes que talvez você não tenha conhecimento. Então, acerca do gênero, se refere ao tipo de texto que você vai escrever. Se você vai escrever uma receita, uma carta, um bilhete, um anúncio, um poema. Quanto ao gênero textual, existem vários e para cada tipo tem um modelo que deve ser seguido. Tá? Quanto ao registro, é importante você compreender isso, porque é o motivo para que o texto vai ser escrito, ele conduz ao gênero. Então, quando você define o motivo, você já vai ser direcionado para o tipo de gênero. Eu quero escrever uma receita. Então, o gênero é receita. Eu quero escrever receita para as pessoas. Então, o gênero é receita. Então, eu tenho que procurar que modelo que se escreve receita. Qual que é a abordagem que eu devo usar. E depois que você define o motivo, definir o gênero, a seguir você vai definir o registro, porque você vai saber que tipo de linguagem que se usa para falar de uma receita. Mas quando se trata de escrita, você tem sempre que lembrar que a linguagem é sempre formal, tá? Então, você pode perceber que aqui eu trouxe nessa próxima figura que a partir do motivo você define o gênero e define o registro, tá? Os três estão intimamente ligados. Então, agora vamos conhecer outro elemento que vai te ajudar na escrita em língua inglesa. Mas antes eu tenho que falar aqui uma coisinha que eu citei, que faz parte do conhecimento linguístico, que é a organização do texto. Tá? Então, em relação à organização do texto, para boa compreensão do texto, as ideias elas devem estar organizadas, ou seja, elas devem estar coesas e coerentes. Então, a coerência diz respeito à forma e à sequência como você dispõe as suas ideias, enquanto a coesão ela demonstra os recursos linguísticos que você utiliza para conectar as suas ideias, porque quando você escreve, as suas ideias têm que estar ligadas, conectadas. Você não pode colocar uma sentença, uma frase, um parágrafo que não esteja ligado com o próximo ou que não esteja ligado com o anterior e com o posterior. Suas ideias têm que ter algum tipo de conexão. Então, isso a gente chama de coesão, desculpe. Então, suas ideias têm que ser coerentes, porque com o assunto eu estou falando de linguística e, de repente, eu começo a falar sobre matemática. Então, o assunto não pode estar longe do outro, distante do outro, tem que estar ligado um com o outro. Por isso que você tem que usar coerência e coesão para que haja compreensão do seu texto. Tá?
Então, nesse sentido, a coesão pode ocorrer em nível lexical, ou seja, quando nós falamos de lexical, estamos falando de léxico, e léxico significa vocabulário. Então, o teu vocabulário tem que estar ajustado ao seu texto, que tem que estar ajustado ao seu leitor, ao seu público, ao público que você está destinando o teu texto, tá? E a coesão também pode se dar em nível gramatical, ou seja, o uso dos recursos gramaticais para você escrever seu texto. Uso de pronome, artigo, concordância, conjunções, que as conjunções elas servem para conectar as suas ideias, conectar um parágrafo com o outro. Quando nós utilizamos contudo, porém, no entanto, entretanto, enfim, existem outras conjunções que servem para fazer essa conexão entre um parágrafo e outro. Então, você deve ter atenção ao organizar seu texto quando você quiser fazer um material que seja compreensível ao seu leitor. Então, agora nós podemos passar para o fato de você deve conhecer o código linguístico. Mas o que vem a ser isso? Então, por exemplo, quando nós elaboramos um texto, nós devemos ter em mente que, diferente da comunicação oral, ou seja, diferente do que a gente fala quando a gente está diante de alguém, o texto, a gente não está vendo a pessoa. Você direciona o texto para uma pessoa, mas você não está vendo a pessoa. Então, por isso, esse texto ele deve ser produzido de forma estruturada, com vocabulário formal, atendendo às características do gênero escolhido, ou seja, se for receita, e-mail, bilhete, poema, enfim. O vocabulário tem que estar ajustado a esse tipo de gênero. Então, justamente por não estarmos diante da pessoa, é necessário deixar claro o que você pretende comunicar. Por isso, você precisa usar todos esses recursos. Então, outro elemento importante quando você vai escrever em língua inglesa é você conhecer estratégias de produção escrita. Aqui eu trouxe um esquema que Harmer ele elaborou, em que é um processo pelo qual uma pessoa vai escrever um texto, ela passa, ou escrever uma obra, um livro, enfim, vai escrever um material, ela tem que passar por essas etapas, tá? Então, por exemplo, antes de você chegar ao produto final, que é o livro propriamente dito, ou é o texto pronto, você deve passar por pelas etapas da pré-escrita, ou pré-atividade, o esboço, a edição e, enfim, a versão final. Contudo, você pode retornar a cada uma dessas etapas sempre que julgar necessário. Você não fica preso. Passei pela pré-atividade, pela pré-escrita, passei pelo esboço, não posso mais voltar. Sim, você pode. Você pode recorrer a esse recurso até que chegue à versão final. Então, o bom escritor, ele aperfeiçoa sua habilidade de escrita ao passar por todas as etapas. Então, não pule etapas, passe por todas e passe quantas vezes for necessário. Então, apenas verifique, sempre que você tiver dúvida como escrever o seu texto em língua inglesa, verifique esse esquema, tá? Que também pode te auxiliar na hora de produzir um material em língua inglesa. Agora nós vamos conhecer outro elemento Agora nós vamos conhecer aqui as características do bom escritor, porque os elementos que eu falei para vocês vai até a conhecer as estratégias da produção escrita, que são aquelas que eu acabei de dizer. Então, o que é importante aqui nas características de um bom escritor? O bom escritor ele determina o objetivo principal do texto. Ele já sabe por que ele quer escrever aquele texto. Ele pressupõe quem lerá o texto, ou seja, ele vai definir qual que é o público-alvo daquele texto. Ele faz muita pesquisa, ele planeja o que ele vai escrever, ele deixa suas ideias fluírem, ele segue seu planejamento de modo geral, ele não começa de um jeito e termina de outro, ele segue o planejamento dele daquela forma desde o princípio. Não que ele não possa fazer pequenas alterações, ele pode, mas justamente aquele planejamento que ele fez no início é para que ele se oriente até o final, tá? É um guia para que ele possa fazer a produção dele da forma correta. Uma coisa importantíssima para quem escreve é pedir e utilizar o feedback. Não apenas pedir e não aceitar as críticas. Sempre virão críticas que consideramos positivas ou negativas, mas enfim. Pedir feedback é muito importante e utilizar o feedback também, enquanto você escreve. Outra coisa bastante importante é você revisar o seu trabalho, revisar o seu texto,
quantas vezes forem necessárias, porque sempre pode ser alguma coisa ser alterada ou melhorada e perceber isso depois da versão final, depois que está impresso, ou depois que o texto está entregue, digamos, você tem que fazer um teste, e depois que você lembra de alguma coisa que poderia ter colocado no seu texto, aí já é tarde. Por isso, revise o seu trabalho, o seu texto, quantas vezes forem necessárias. E sempre reescreva o seu material, sempre que necessário. Tá? Eu vou voltar um pouquinho aqui nas estratégias de produção escrita para explicar cada fase aqui para vocês. Então, por exemplo, aqui na pré-atividade, o que nós podemos dizer também de pré-escrita, também podemos chamar, ela se refere ao que envolve o planejamento, que é o que eu falei ali para vocês, que é uma coisa que o bom escritor segue. Segue o planejamento, de modo geral, ele segue o planejamento. Então, aqui a partir dessa pré-escrita, é onde o autor ele faz o planejamento dele, ele define o motivo pelo qual está escrevendo, ele define para quem que ele está escrevendo e que tipo de texto que ele vai escrever também. Então, a partir disso aqui, ele faz as outras escolhas também. Então, o esboço, por exemplo. Então, o esboço é quando ele transfere todas as ideias que ele tem na cabeça para o papel, que às vezes pode ser a parte mais difícil, mas é necessário. Então, à medida que as ideias fluírem, você simplesmente escreve no papel. Isso tudo em língua inglesa, tá? Então, à medida que surgem as ideias, você vai escrevendo no papel e depois você vai organizando essas ideias. Então, você sempre que colocar essas ideias no papel, você tem que ter em mente que essas ideias elas não serão fixas. Você vai poder reescrever, reelaborar quantas vezes forem necessárias. Tá? A parte da edição é uma parte em que você vai ler o seu trabalho, reler, refletir e reescrever, revisar o que for necessário. Tá? E a versão final é a hora que você mostra ao público o seu trabalho, o resultado do seu trabalho. Tá. Então, agora nós vamos ver como se dá essa produção escrita em sala de aula. Então, digamos, você agora aprendeu algumas técnicas para produzir um texto e você quer ensinar isso para os seus alunos, quer praticar, quer pôr em prática isso. Então, eu vou dar algumas dicas para você fazer isso em sala de aula. Então, primeiramente, é importante você compreender que escrever em língua inglesa envolve pensar, planejar, criar estruturas, tudo dentro desse idioma. Então, você vai pensar em inglês, você vai planejar em inglês e vai criar estruturas em língua inglesa e passar tudo isso para o texto. Então, nesse sentido, a fim de facilitar esse processo para o aluno, como é que você vai fazer para facilitar isso para o aluno? Você deve voltar sua atenção para as etapas da produção do texto, que são essas daqui que eu passei para vocês. Você vai voltar a sua atenção para essas etapas aqui e nesse sentido você vai voltar a sua atenção para essas etapas até a versão final da pré-atividade até a versão final, tá? Porque o que a gente percebe muitas vezes em algumas aulas de escrita, seja em português ou seja em um idioma estrangeiro, em outro idioma, que o professor muitas vezes foca na produção e não no processo. E a minha dica, a minha orientação pelo menos, é que você volte sua atenção para os dois, para o processo e para o produto. Por quê? Porque se você orientar o aluno desde o início do processo, você pode ter um bom produto no final, certo? Então, apesar de não ser tão fácil produzir texto em outro idioma, é possível se você ensinar os alunos que é necessário, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é necessário escrever para aprender e escrever para escrever, tá? E o que viria a ser esse escrever para aprender? O escrever para aprender, ele serve para quê? Além de ele aperfeiçoar o seu conhecimento gramatical, o seu e o dos alunos também, aumenta o vocabulário, auxilia o aluno no aprendizado do idioma. Então, ele tem essas funções. Porque o aluno tem que entender que ele escreve para aprender e ele vai escrever para escrever. Então, no processo escrever-aprender, é isso que acontece. Então, conhecimento gramatical, aumenta o vocabulário e você auxilia o aluno no aprendizado do idioma.
E à medida que esse exercício é regular, é frequente, o aluno ele se sente mais seguro para escrever e, consequentemente, ele ganha autonomia para fazer as próximas produções de texto. Agora, em relação a escrever para escrever, você precisa entender que, como um processo comunicativo, que é a produção escrita, você vai perceber logo contigo, se você fizer isso como exercício, tomar isso para sua vida, ou se você aplicar isso com seus alunos, você vai perceber que, por meio desse processo, você e o aluno aperfeiçoarão a sua escrita em todos os níveis. Quando eu digo todos os níveis, são as 4 habilidades: listening, reading, writing e speaking. Por quê? Porque o speaking, porque eu vou aprender a escrever e, consequentemente, eu vou também aprender a falar essa palavra. Então, você consegue um aperfeiçoamento em todos os níveis. Bem como você vai aumentar a sua compreensão em língua inglesa. Então, escrever para escrever e escrever para aprender é muito importante que você aplique em sala de aula. Então, aqui, agora, essa imagem, o papel do professor no processo de escrita. Qual que é o papel do professor no processo de escrita? Eu trouxe esse esquema aqui para que você entenda, e você pode até seguir com os seus alunos ou até para o seu aprendizado da língua inglesa, até o seu aprendizado de escrita na língua inglesa, você pode utilizar esse esquema, tá? Que nada mais é que mostrar. Quando você tiver para o aluno, você vai mostrar que a escrita ela é uma possibilidade. Como ele tem a possibilidade de escrever em português, ele tem a possibilidade de escrever em inglês. E isso tem que ser uma possibilidade para ele atraente, porque que legal poder escrever em língua inglesa, uma criança vai se sentir feliz por saber falar, saber escrever em língua inglesa. Então isso tem que parecer uma possibilidade, tem que ser uma possibilidade interessante para esse aluno. Então, qual que é o seu papel? Seu papel, além de mostrar que é uma possibilidade, é motivar os alunos a escreverem. Então, utilizar alguma coisa para motivá-los. Hoje em dia, o status de falar língua inglesa ou escrever em língua inglesa desperta o interesse dos alunos ou das pessoas. Assistir algum filme, série, desenho, ler algum conteúdo em língua inglesa, isso pode também despertar a atenção dos alunos. E uma coisa importante, quando você conseguir despertar a atenção deles, ou até usar para despertar a atenção deles, é escolher temas que envolvam experiências pessoais. Ou seja, você pode perguntar para os seus alunos em relação à língua inglesa o que chama a atenção deles. Possivelmente eles vão falar de experiências pessoais, mesmo sendo as crianças, elas podem falar de eu assisti um desenho tal e eu entendi tal palavra. Então você pode utilizar essa experiência pessoal que a criança teve ou que o aluno teve para chamar a atenção dela para escrever em língua inglesa. Então, a partir desse momento que você conseguiu mostrar, motivar e escolher um tema que envolva experiências pessoais, a partir disso o aluno já vai começar a escrever algo em língua inglesa, o que você sugerir, só que nesse processo ele vai ter dúvidas sobre alguma palavra, alguma expressão, então você deve estar ali a postos para esclarecer eventuais dúvidas sobre palavras ou expressões, para que isso não desmotive, porque às vezes a pessoa, seja criança ou adulto, quando começa a escrever em língua inglesa, tem a dúvida sobre alguma palavra e às vezes desiste de escrever, desiste de continuar escrevendo porque acha muito difícil, ou não entende, ou às vezes procura um dicionário, mas mesmo assim não entende. Então, aí é importante a presença do professor para esclarecer a dúvida do aluno e para ele prosseguir na escrita dele em língua inglesa. Então, essa é a última parte, que é o professor auxiliar em todas as etapas, ou seja, desde o início do processo, que é a pré-atividade, até o final do processo, que vai ser a conclusão do texto do aluno. Então, para finalizar essa aula e te auxiliar nesse processo de escrita, eu proponho uma atividade que você pode praticar, você mesmo praticar, a fim de desenvolver a sua habilidade de escrita, bem como poderá aplicar com seus alunos. Se chama técnica escrita rápida. É um exercício muito simples, mas que pode trazer resultados futuros, tá? Se você fizer um acompanhamento. E o que vem a ser essa escrita rápida?
Você sabe que escrever é sempre um desafio, não importa o idioma. Por isso é necessário controlar a ansiedade antes de expressar as suas ideias na hora de escrever. Então, controle a sua ansiedade. A partir do momento que você sabe o tema ou o assunto, é hora de deixar os pensamentos fluírem na sua mente. Tá? É interessante você começar com essa introdução com seus alunos, para que eles fiquem ambientados e tranquilizem-se em relação a escrever em outro idioma. Tá? Que eles escrevam no idioma com tranquilidade, deixando as ideias fluírem, que não vai ser nada complicado, que vai ser a respeito de uma coisa que eles conhecem, a respeito de uma coisa que eles vivem, enfim. Então, para que você ou os seus alunos fiquem mais confortáveis com o exercício, esclareça que o importante é escrever sem se preocupar com erros e sugerir a escrita rápida, tá? Então, você já fala para eles de início, vocês vão apenas escrever. Não se preocupem com os erros. Os erros serão corrigidos, sim, serão. Mas, durante o processo de escrita, é apenas para escrever. Então, nessa atividade, o professor fala sobre o assunto ou tema e orienta os estudantes a escreverem por 5 minutos sem parar. É importante que você observe que eles precisam manter a caneta ou o lápis, enfim, o que eles utilizarem, eles manterem a caneta ou lápis, escrevendo, mesmo que corretamente ou repetindo ideias, eles não tirem essa caneta ou lápis do papel, eles têm que escrever por 5 minutos. Então, ao final do tempo, no final dos 5 minutos, os alunos irão contar quantas palavras escreveram e vão anotar o resultado. E aí, você pode corrigir as palavras que eles eventualmente erraram. Tá? Mas o foco do exercício é eles escreverem por 5 minutos. Então, assim, como eu disse, o objetivo dessa atividade é fazer com que os alunos acompanhem o seu progresso na quantidade escrita que eles são capazes de fazer em 5 minutos e talvez aplicar com mais facilidade em outras oportunidades. Então, eles devem estar cientes do quanto eles conseguiram escrever, guardar esse material, verificar a quantidade, para que eles possam ver nos próximos exercícios, nas próximas vezes que você aplicar essa atividade, eles acompanharem a evolução deles. É bem importante você fazer isso com seus alunos ou você mesmo fazer para você acompanhar o seu desenvolvimento. Uma coisa importante é você perceber que em vez de qualidade, nesse momento da escrita, a qualidade ou precisão, não é isso que você vai avaliar. Você vai avaliar a quantidade e acompanhar também o aumento da confiança desses alunos em relação a esse exercício. Bom, aluno Unifaciar, chegamos ao fim de mais uma aula em que você aprendeu as estratégias para desenvolver uma boa escrita em língua inglesa. Seguindo as etapas e orientações, você será capaz de produzir textos e motivar os alunos nesse processo comunicativo. Bons estudos! E aí, você usou alguma das estratégias para resolver os exercícios? Se você ainda tem dúvida, assista a videoaula quantas vezes for necessário. Você ainda tem à sua disposição outros materiais na plataforma, como o e-book que traz o conteúdo que abordei na videoaula. Leia esse material com atenção, pois ao final da aula tem um questionário que foi elaborado em função do texto base que está no e-book. Para complementar os seus estudos, indiquei uma leitura. Espero que você aproveite o material disponível e que essa aula tenha agregado conhecimento e te ajude quando tiver dúvidas sobre esse assunto. Obrigada por ter assistido a aula até o fim e desejo a você bons estudos!